Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Textos de Filosofia para Todos os Níveis. Neste vídeo será a última parte que eu vou abordar do discurso do método, né? Então, este vídeo é referente às partes 5 e 6 do discurso do método. Bom, então, na quinta parte, o Descartes ele pretende apresentar alguns dos resultados obtidos com a aplicação do método, ou seja, ele pretende apresentar os conhecimentos verdadeiros que ele obteve a partir do uso do método, né? Mas, só para relembrá-los, esse conhecimento que o Descartes está propondo, que é um novo tipo de conhecimento, que vai resultar na ciência moderna, esse conhecimento ele possui uma unidade, vamos dizer assim. É claro, cada ramo do conhecimento possui o seu próprio objeto, as suas próprias especificidades. Só que todo conhecimento, vamos dizer assim, que se refere à ciência, nos seus vários ramos, ele possui um único método, que é o método que o Descartes está apresentando aqui nesta obra. Portanto, ele é universal, né? E isso dá uma certa sistematicidade e unicidade a esse conhecimento, né? E o Descartes também ele faz a célebre imagem da árvore em relação ao conhecimento, a árvore do conhecimento, né? O que representaria a árvore em relação ao conhecimento? As raízes é a metafísica ou a filosofia que vai fundamentar o conhecimento verdadeiro, né? Aqui, filosofia, eu estou entendendo o método, a reflexão sobre o que é o homem, a reflexão sobre o que é o verdadeiro, né? Então, a filosofia que vai, por meio da metafísica, que vai garantir os fundamentos da ciência. Então, as raízes é a metafísica, corresponde à metafísica, as raízes da árvore. O tronco corresponde à física, que para ele é um grande ramo do conhecimento que unifica ainda, é um grande tronco, do conhecimento. O tronco é a física, que unifica os vários ramos que surgem desse conhecimento. Basicamente, o Descartes cita três. A moral, né, que no meu entender não é suficientemente desenvolvida em nenhuma obra do Descartes. Parece que a moral fica sempre mais como uma moral provisória, né? A mecânica e a medicina. Então, esses são os três principais ramos do conhecimento, né, dessa árvore. Bom, adentrando aqui ao capítulo 5º, a parte 5 do discurso, o Descartes, né, não custa lembrar, ele nasce no final do século XVI, mas a vida dele se desenvolve no século XVII. Ele é contemporâneo do Galileu. O Galileu foi condenado pelas suas obras no ano de, acho que foi 1634. O Galileu é o contemporâneo do Descartes. Em 1634, o Descartes estava em pleno auge, em plena atividade das suas pesquisas filosóficas, científicas, etc., etc. Então, o Descartes ele tinha medo de que o seu destino fosse igual ao do Galileu, porque ele reconhecia que a obra do Galileu seguia a mesma linha do seu pensamento, né? Então, e pela própria personalidade, ele queria fugir da controvérsia com os doutos que estavam na universidade e que representavam a escolástica, e também queria fugir da controvérsia com as autoridades eclesiásticas da Igreja Católica, que eram as guardiãs dos dogmas religiosos, né? Então, foi por isso, por exemplo, que o Descartes adiou por tempo indeterminado a publicação do Tratado da Luz e de algumas outras obras, talvez, que revelavam o resultado das suas pesquisas, né? Ele não queria a controvérsia, né? Ele não queria enfrentamento.
Basicamente, mas mesmo assim, né, no discurso do método, ele vai apresentar de forma ou mais longa ou mais sucinta, né, o resultado da pesquisa dele em relação à própria, vamos dizer assim, a física, a astronomia, aos corpos celestes, né, mas a partir do Tratado da Luz. Então, a partir do Tratado da Luz, ele faz uma descrição e também dá uma explicação científica sobre os astros, as estrelas e a Terra, enquanto objetos que refletem a luz, né? O que cada um desses corpos e como esses corpos refletiriam a luz. O Descartes também ele fala sobre os seres vivos, que são seres animados, que são seres compostos, e fala especificamente em relação ao ser humano do corpo e do funcionamento da circulação do sangue no corpo humano. Eu vou abordar mais especificamente a física do Aristóteles, a astronomia, né, em relação aos corpos celestes, e também a da circulação sanguínea no corpo. Bom, mas como o Descartes ele procurava fugir das controvérsias com os doutos, né, ele, logo no início da parte 5, ele lança uma hipótese, né? Vamos imaginar, né, o início do mundo como sendo caos, e Deus, Criador, né, ele vai organizar esse caos e vai colocar ordem nesse caos por meio das leis. Ora, essas leis, elas são, na verdade, as leis relativas ao que a ciência moderna propõe. São leis naturais. E Deus, como sendo o Criador do universo, Deus, como sendo o Criador das leis, ele não vai criar leis naturais nas quais ele precisa sempre intervir. Então, como se fosse, Deus ao criar essas leis, é como se fosse um relojoeiro, né, que cria um mecanismo como o universo funciona. Lembrando que a então ciência moderna nascente, ela era uma ciência mecanicista. Ela tomava uma máquina, o autômato, como base, como modelo para explicar o funcionamento do universo e da natureza em geral. Então imaginemos a seguinte situação. Deus é um relojoeiro, ele montou relógio, ele criou o relógio, ele montou o relógio de acordo com vários mecanismos, e aí o relógio toda hora, ou em alguns momentos, ele precisa da intervenção do relojoeiro para voltar a funcionar, porque sempre alguma coisa não está muito correta, né? Ou ele sempre precisa que alguém dê corda nele. Isso é uma criação imperfeita. Uma criação imperfeita não pode surgir, não pode ser o resultado de um ser perfeito. Portanto, Deus, ele não pode ter criado leis, não pode ter criado um mundo no qual ele sempre precisa intervir. Então, se você quiser conhecer a obra divina, por exemplo, você que vá pesquisar como a natureza funciona, como as suas leis funcionam. Porque essas leis não vão ficar também mudando sob o capricho da vontade divina, né? Essas leis elas vão permanecer. Um ponto que eu queria abordar nesse momento é o seguinte: o Descartes, assim como o Galileu, eles estão gestando o que depois veio se denominar a ciência moderna. Talvez eles não tivessem muito claro isso. Mas o que significa isso? Eu vou tomar assim algo que um comentador chamado Alexandre Poiré, né, principalmente nesse livro aqui, Estudos Galileicos, né, o Alexandre Poiré, ele diz que há uma
uma ruptura muito grande entre a ciência moderna e a ciência antiga, que era representada pela escolástica, que vingou durante toda a Idade Média. Então, a ciência antiga, fundamentada na doutrina aristotélica, que estava articulada à teoria ptolomaica do movimento dos corpos celestes, ela representava o cosmos. Ela elaborou toda uma representação do cosmos. A ciência, então, emergente, a ciência moderna, ela representava o universo de uma outra forma, de forma mecânica e com outros tipos de explicação, completamente diferentes da explicação dos antigos. Por exemplo, os modernos, eles aboliram a causa final. Os corpos, a vida, não tinha uma explicação finalista. Um corpo em movimento, ele não tinha uma causa final nesse movimento embutido. Tinha uma causa eficiente, pode ter uma causa material, uma causa formal, mas a causa final foi abolida. Então, se trata de até de dois universos, vamos dizer assim, muito distintos, muito diferentes. Por isso, há uma incomensurabilidade quase que completa entre a ciência antiga e a ciência moderna. No entanto, o próprio Coiré vai admitir, e ele vai abordar nesse seu livro, que existe uma história da ciência e existe uma história da ciência na Idade Média que também se desenvolve de forma muito incipiente se comparado com o desenvolvimento científico atual, né? Mas ele se desenvolve, ou seja, a Idade Média não é exatamente única e exclusivamente uma idade das trevas, ela existia nela também pesquisas, apesar de, vamos dizer assim, existir a camisa de força da escolástica, da doutrina aristotélica, havia muitas pessoas, inclusive o que nós chamaríamos de cientistas dentro da própria universidade, pensando ainda sob bases aristotélicas e, no entanto, que pesquisavam o movimento. E apesar de pensarem em bases aristotélicas, eles já apontavam para para outras concepções um pouco distintas da do Aristóteles. O que eu estou querendo, aonde eu estou querendo chegar? Mesmo o Descartes, tentando fugir dessas controvérsias, em vários pontos do discurso do método, especialmente aqui na parte 5, ele vai debater por exemplo, com os escolásticos, né? E com a física, vamos dizer assim, medieval. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte, em determinado momento: Deus não pusera peso algum na matéria. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que na física medieval existia a teoria do ímpetus. O que é o ímpetus? A teoria do ímpetus é basicamente o seguinte: o movimento é concebido como sendo o efeito produzido por uma causa interna ao móvel. Então, quando um corpo ele inicia o seu movimento de queda, há uma causa que é interna ao móvel que gera esse movimento. Quando esse movimento, algum objeto é lançado, também há uma causa. Pode ser uma causa externa, eu estou lançando esse movimento, mas também existe alguma outra causa interna. Existe sempre uma causa que é intrínseca a esse movimento, e especialmente o movimento natural, que faz com que ele exerça uma determinada trajetória. Essa é a teoria do ímpetus. Em grande parte, essa teoria do ímpetus também, ela é baseada na física do Aristóteles.
que é uma física, que é uma teoria dos lugares. O que significa isso? A teoria se eu pudesse resumir bem, seria a teoria do lugar natural. O universo ele é todo hierarquizado e, portanto, há direções absolutas. Há a direção do alto, do baixo, da esquerda, da direita, ou do leste ou oeste, né, como nós queremos chamar. Mas, enfim, há uma hierarquia no universo e as direções são absolutas. No centro do universo está a Terra, ao redor da Terra estão as estrelas fixas, depois estão os planetas que fazem o mesmo movimento circular. O que vai determinar o movimento, a trajetória de um movimento, por exemplo? Por que quando eu solto uma pedra do alto de uma torre ou do alto de um penhasco, ela cai em direção à Terra? Não é pela lei da gravidade, como diria o Newton, mas é por uma qualidade que é intrínseca à matéria, que é o fato de ser pesada. E sendo a matéria pedra pesada, todo o corpo que é pesado, o lugar natural dele é no centro da Terra, que está na parte baixa do universo. Ao passo que substâncias sutis, por exemplo, o fogo, sendo o corpo leve, a tendência dele e o movimento dele será para cima, em direção às estrelas da esfera fixa. Aí nós temos a teoria dos lugares, do lugar natural. Né? Ora, então a teoria do ímpetus, ela não deixa de ser uma continuação da teoria aristotélica. Vários teóricos do ímpetus procuram eliminar a questão do lugar natural dos objetos. No entanto, eles sempre afirmam que há um ímpeto inicial, um motorzinho. O Alexandre Poirel diz que há um motorzinho interno, mas pode ser, e o Descartes também, né? Quando ele afirma que Deus, eu poderia substituir aqui Deus por leis naturais, não pusera peso algum na matéria. Né? A matéria não põe peso na matéria para que a matéria ela despenque e seja. Né? Há uma outra explicação da teoria do empuxo, da teoria mecanicista do universo, que é totalmente diferente, que tenta dar conta da queda desse corpo. Né? No entanto, a teoria do ímpetus, ela não deixa de ser uma continuação dessa teoria aristotélica. Há sempre um motorzinho, que poderia também ser um motor, vamos dizer assim, externo, no movimento não natural. Ora, é óbvio que ao lançar uma pedra e ela faz um movimento parabólico, o primeiro impulso é um impulso, o ímpeto inicial é um ímpeto interno. A continuidade de movimento pressupõe que novos ímpetos sejam introduzidos nesse móvel. Então, a totalidade do movimento para uma grande parte da física escolástica é a soma, é o conjunto desses ímpetos, né, até que o movimento pare. Por quê? Ora, todo corpo em movimento tende ao repouso. Então, ele inicia o movimento, ganha uma certa velocidade e depois essa velocidade vai diminuindo até que o corpo entre em repouso. Esse ainda, então, o que eu estou tentando dizer é há um universo aristotélico, como se fosse uma camisa de força, mas há várias outras teorias sendo gestadas e desenvolvidas dentro desse universo da doutrina escolástica. Né? E é por isso que, lá nessa quinta parte, o Descartes ele faz menção a essa teoria da queda dos corpos, né? Que é uma teoria do movimento. Né? Deus não coloca um pezinho, né? não tem uma qualidade intrínseca nesse objeto para ele cair. Ele vai explicar de forma mecânica a teoria do empuxo. Também não existia ainda a teoria da lei da gravidade universal, né? Não estava suficientemente desenvolvida. No entanto, ele estava discutindo com
com os seus contemporâneos. Mas aí, o que há de tão diferente agora? O que há de tão diferente que faz com que essa teoria, que faz com que a representação do universo seja tão distinta da representação do universo antigo, universo moderno? Ora, no universo antigo, o espaço não era homogêneo, ele era todo hierarquizado. No universo moderno, o espaço é homogêneo, não há lugares privilegiados, não há lugares naturais. O Descartes e também o Galileu, ele toma a geometria do Euclides e para representar esse universo. Ele não é um universo de qualidade, ele é um universo de quantidade. Então, a física do Descartes é uma física que é feita para ser medida, para ser quantificada. Então, aqui você tem algumas características. O espaço ele é homogêneo, o espaço que o corpo vai percorrer. No entanto, o Descartes ainda ele não concebe o vazio. Há sempre partículas se movimentando em todo o universo. Há partículas mais densas, há partículas menos densas. Daí a diferença entre as substâncias. Quando Deus criou as leis do universo, quando Deus criou também a quantidade de movimento. Deus que também não só criou as leis, como também criou a quantidade de movimentos. Esses movimentos, eles não mudam, eles são sempre os mesmos. Eles não se expandem e nem se contraem, vamos dizer assim. Eles não aumentam nem diminuem. O que vai aumentar e diminuir é o movimento dos corpos que compõem o universo. Então, há corpos que possuem mais movimento e outros que possuem menos. Em inúmeras situações, um corpo que possui mais movimento vai perder movimento. Só que, à medida que ele perde o movimento, o outro corpo que tinha menos movimento recebe o movimento desse outro corpo e o movimento desse corpo aumenta. Então, há sempre vamos dizer assim, uma proporcionalidade na quantidade de movimento. O movimento, ele nunca, na sua totalidade, ele aumenta ou diminui. O que aumenta e diminui é a relação de movimento entre os corpos. Um corpo, ele tende a permanecer em movimento, portanto, os corpos naturais não tendem ao repouso. Isso já é uma característica do pensamento do Descartes. Um corpo, um móvel, tende a se manter em movimento, a menos que ele seja parado por algum obstáculo ou por algum outro corpo. O Descartes ele não concebia ainda a lei da atração universal, portanto, só havia a lei do choque. Era uma concepção do universo estritamente mecânica, como eu já lembrei para vocês. Ele tenta tomar como modelo não só a matemática, como os autômatos para explicar não só o funcionamento da trajetória dos planetas, não só a incidência da luz sobre os corpos, sejam eles inanimados, sejam eles seres vivos, mas ele toma um mecanicismo para explicar também o próprio movimento do coração e dos seres vivos. Isso nós vamos ver daqui a pouco. E um último adendo aqui, uma última questão da concepção do universo do Descartes, que não tinha no Galileu e que tampouco vai ter no Newton. Não há vazio e não há lei universal. Portanto, a física do Descartes é puramente uma física de contato. Ora, muito provavelmente o Descartes não concebeu um dos motivos, eu estou chutando aqui, mas um dos motivos pelos quais o Descartes não concebeu a lei da atração universal é porque ela, num primeiro momento, ela se assemelha às qualidades ocultas
que por sua vez se meteriam à filosofia especulativa, que por sua vez se meteriam, não é, à física medieval a ser superada, né? Mas isso é um ponto que precisaria ser melhor examinado, né? E daria um outro vídeo aqui, né? Então, basicamente é isso sobre essa nova física do Descartes, né? É um mundo homogêneo, onde não existem espaços privilegiados, onde os corpos eles se movem, em relação ainda à causa do movimento, né? Eu não li em nenhum escrito assim do Descartes, basicamente né, talvez seja uma descrição mais cinemática, a descrição do movimento dos corpos, né? Os corpos eles são levados no seu movimento por outras partículas, né? Mas não há não há nada que lembre no Descartes a teoria do ímpeto, né? Tem um motorzinho que é acionado ou que aciona e que dá um primeiro impulso lá para o planeta girar ao redor do Sol. São vórtices, né? São partículas que influenciam nesse movimento, mas não há um motorzinho interno aqui. Bom, em relação agora, então ele vai falar um pouco sobre as plantas e vai falar sobre o funcionamento do corpo humano, né? Isso está no Discurso do Método, isso está no Tratado do Homem, por exemplo, isso está nas Paixões da Alma. Só que antes disso, eu vou lembrá-los da concepção antropológica do homem, no pensamento do Descartes, na teoria do Descartes. Então, a concepção da antropologia filosófica do homem cartesiana é a seguinte: é uma concepção dualista. O que significa isso? Em princípio, o homem tem duas substâncias. Tem a substância pensante e a substância material. A substância material é o seu corpo. A substância pensante, ele também chama de espírito. A substância pensante é a sede da vontade do homem, é a sede do pensamento do homem, e a relação entre os pensamentos é dada pela razão. Então a gente poderia imaginar como sendo a sede da razão. Uma substância rigorosamente não tem nada a ver com a outra. A substância pensante não tem a ver com a substância material. O que faz a ponte entre a substância pensante e a substância material? Isso é muito curioso, não pesquisei sobre isso, né? Mas o que faz a ligação, a ponte, é uma glândula pineal que está localizada aqui, eu não sei, depois da cabeça, que eu imagino que seja aqui na altura do pescoço, né? Alguma coisa assim, né? Mas é como se fosse uma ponte que relacionasse essas duas substâncias completamente distintas e completamente diferentes, né? Isso é importante porque a diferença do Platão, o Platão, apesar de conceber que o ser humano tem a alma e tem o corpo, quando o corpo morre, a alma subsiste e volta lá para o mundo das ideias, né? Disso, grosso modo, é isso. Para o Platão, a alma, apesar de ser diferente do corpo, apesar de subsistir a morte do corpo, a alma é como se fosse um comandante instalado no navio. Esse comandante instalado no navio vai comandar todas as operações desse navio, desde as mais gerais até as mais detalhadas, desde as mais simples até as mais complexas. Ora, o que o Descartes diz? O corpo, em princípio, se nós formos estudarmos o corpo humano, nós temos que tirar a alma dessa jogada, vamos dizer assim. Nós temos que separar corpo e alma.
Daí você já vem uma ideia muito nítida das ciências modernas e da medicina moderna. O corpo humano é como um autômato, né? Eu falei do universo, né, que funcionaria como um reloginho, né? Deus criou o universo, né, e compara Deus com o relojoeiro, por exemplo, que criou o relógio, que montou o relógio, etc, etc. A máquina funciona como um autômato, como uma máquina. Né? Desculpa, o homem funciona como uma máquina. O homem não, o corpo humano. Então, há vários movimentos que esse corpo realiza que independe da vontade e do entendimento humano. Né? E isso tem a sua razão de ser, porque imaginem vocês o seguinte, né? O movimento do coração, imagine se o movimento do coração dependesse da vontade, do entendimento, ou da sensibilidade humana, ou de algum pensamento mais edificante do homem, né? A gente simplesmente ninguém viveria, nós estaríamos fritos, né? Porque o coração ele bate 24 horas por dia. Há vários movimentos que nós fazemos por pura reflexão, né? Movimentos reflexos, não reflexão do pensamento. Alguém bate com um martelinho no meu joelho e a minha perna que está dobrada, ela se estica. Né? Mas isso é para dizer que o corpo humano ele pode ser tratado à parte do seu espírito ou da substância pensante. Então, ao descrever o funcionamento do corpo humano, o Descartes está querendo dizer que ele funciona como um autômato. Então, lá nas Paixões da Alma, o Descartes ele vai dizer, vai explicar qual a diferença entre o corpo humano vivo e o corpo humano morto. É a mesma coisa, é a mesma diferença, isso Descartes diz lá nas Paixões da Alma, da diferença entre uma máquina que funciona e uma máquina que está quebrada. É exatamente essa a diferença. O que provoca a morte do corpo humano é o mau funcionamento desse corpo, até que ele para por completo e ele morre. O responsável, a alma ou o espírito, o pensamento, a substância pensante, ela não é responsável por vários movimentos que o corpo tem. E, portanto, ela também não será responsável, não terá responsabilidade nenhuma na alma. Desculpa, no corpo. O corpo, ele é um corpo à semelhança do autômato, porque nós podemos explicá-lo de uma forma mecânica. Só para diferenciar também essa concepção do Descartes em relação a outro pensador antigo, o Aristóteles pensava a alma, que a gente poderia identificar também como o pensamento, algo não material. A alma também ela está, até mais do que no Platão, estritamente vinculada ao corpo humano. Então a alma é como se fosse uma energia vital que dá vida ao ser humano. Né? Ele classifica em vários tipos de alma. Né? Então todo ser vivo ele tem uma alma. O homem se diferencia dos outros seres vivos porque ele tem uma alma intelectiva, racional, mas uma plantinha ela tem uma alma vegetativa, um animal ela tem uma outra alma, ela não tem uma alma racional. Né? Mas o que é fundamental em todos os seres vivos, apesar das diferentes almas que eles têm, né, é que a alma é uma energia vital que move o ser humano, que, portanto, move, obviamente, o corpo humano. Né? Então, quando o corpo humano perece, é por isso que essa alma perece. Né? Então, se essa alma está, vamos dizer assim, colada, é a energia vital que move a vida, evidentemente que ela tem uma grande responsabilidade quando essa vida cessa, quando o homem cessa. Não é? E só para vocês terem uma ideia aqui, então no capítulo 5º, na parte 5 do discurso do método, ele vai discutir a circulação sanguínea.
a circulação no sangue e o papel do coração na circulação do sangue. E ele vai polemizar com um médico chamado Harvey, um médico inglês que publicou um tratado famoso sobre o funcionamento do corpo humano e a circulação do sangue. Né? Obviamente, eu não sou biólogo, eu não sou especialista em corpo humano, né? Gostaria muito de ter esse conhecimento, eu não sou historiador da ciência, né? Então, mas vocês têm uma ideia aqui, clara, da complexidade do discurso do método e de como não só é necessário um conhecimento científico mais aprofundado, como o discurso do método, ele não é um texto exclusivamente filosófico, ele é um texto que está não só estritamente relacionado à ciência, como ele fala da própria ciência, ele fala do resultado que ele obteve com a aplicação da parte metafísica, da filosofia. A partir disso, ele aplicou o método e obteve resultados. E que resultado é esse? É o conhecimento científico. Então, não há como desvincular ciência de filosofia. A única coisa que eu posso dizer aqui por exemplo, no Tratado do Homem, o Descartes ele compara a circulação do corpo humano a um órgão, aqueles órgãos que tem na igreja. Né? Não estou falando de órgão físico, estou falando daqueles órgãos, né? Que o Johann Sebastian Bach, por exemplo, elaborou várias obras. Né? Então, o músico que aciona as teclas desse órgão, né, é como os sentidos, né? Os sentidos dos homens eles são afetados por algo externo, né? Então, os dedos do organista, quando apertam o órgão, os teclados do órgão geram uma série de movimentos internos lá no órgão. Isso ocorre. Os canos do órgão são como as artérias que levam sangue para o interior do corpo humano. Então, o sangue tem várias trajetórias que ele percorre e ele é guiado por meio das artérias, que são os caninhos. Né? Então, toda a comparação, toda a representação, e é mais do que uma representação, né? Porque se um cano furou, se um cano não está funcionando bem, se um cano está entupido, se o coração não está, se o sangue não está chegando de forma esperada no coração, de forma desejada, é porque tem algum problema nesse caninho. Né? A grande disputa do Descartes com Harvey é a função do coração nesse processo de circulação sanguínea. O Harvey vai dizer que há uma função, que o coração assume uma função ativa e o Descartes uma função passiva. Né? Isso, para nós aqui no século XXI, pode soar uma discussão bizantina, anacrônica, né? Mas talvez valeria a pena pesquisar a história da medicina, a história da investigação do corpo humano no século XVII. Né? Esses são trabalhos muito especializados, mas que valeriam vir a público e serem mais divulgados. Né? Porque, no fundo, ou você investiga, o discurso do método é basicamente lido nas universidades, nos departamentos de filosofia. É uma pena, ele poderia ser lido também nos departamentos de matemática, geometria, física e biologia. Né? Ele percorre todas as... e medicina, principalmente. Né? Isso se refere à história médica. É um documento valiosíssimo. Por exemplo, o que o Descartes e o Harvey concordam, não discordam, é que o coração, a temperatura interna lá do coração é maior. Então, quando o sangue chega por meio de uma artéria ao coração, esse sangue ele tende a se dilatar, né? Assim como você vai aquecer uma água, ele fica num estado menos denso. E ele vai ser empurrado ou pelo coração, de modo passivo, vai ser empurrado ativamente pelo coração ou não, né? Aí depende do tipo de concepção, para outras artérias que vão levar a
o sangue para outros caminhos. Aí, por exemplo, quando o sangue chega ao pulmão, no pulmão, por exemplo, o pulmão ele tem uma temperatura mais fria que o coração, e aí o sangue que estava mais evaporado vai se condensar, etc, etc. Então, é toda uma explicação que se aproxima muito de uma explicação mecânica, né? Porque se você considerar que o coração também tem uma função ativa, é ele que é a bomba que injeta movimento no sangue. Enfim, você tem aqui, tomado o modelo mecanicista, uma explicação do corpo que é totalmente independente do espírito humano, o espírito humano no sentido de que é totalmente independente do pensamento humano, do entendimento humano, das afecções humanas, né? Então, se eu estou deprimido, se eu estou com um pensamento X, Y ou Z, isso não vai influenciar decisivamente, segundo Descartes, né? Na forma como o corpo funciona, né? O corpo vai morrer, né? E nós vamos morrer, porque alguma coisa deixou de funcionar, isso levou a outra órgão a deixar de funcionar, até que todos os órgãos se paralisam. Isso corresponde a um relógio que quebrou completamente e não pode mais mostrar as horas. Os nossos sinais vitais deixaram de existir porque, entre aspas, o nosso corpo quebrou e nós morremos, né? Então, isso é basicamente o capítulo 5. Agora nós vamos para a última parte, né? Na última parte, o Descartes ele retoma ainda a questão, né, da publicação ou não das suas descobertas científicas, vamos dizer assim, né? Parece que ele não tem muita paciência de publicar essas descobertas. Não sei se ele não gosta de ser contrariado. Ele fala que as objeções muitas vezes não vão ser objeções frutíferas, né? Porque as objeções virão dos defensores da escolástica que não estão nem aí para a obra do Descartes, que não compreendem a obra do Descartes, ou muitas vezes são pessoas de má fé que estarão ali tentando fazer objeções sem ter como objetivo principal o avanço do conhecimento, o avanço da ciência, né? Então ele se fecha um pouco, né? Lembrando que também na época do Descartes, né, apesar de existir uma tradição científica, mas essa tradição ela era baseada nos grandes cientistas ou em nomes de expressão individual, nomes que hoje em dia também sumiram do mapa da história da ciência, né? Mas não havia um empreendimento científico tal como a gente entende hoje em dia, né? Centros de pesquisa científicas, né? Então, por mais destaque hoje em dia que um cientista tenha, né, ele sempre está vinculado a um programa de pesquisa que depende de uma verba XYZ, ele está vinculado a um grupo de assistentes, a outros colegas que têm tanto conhecimento quanto ele, e isso é uma empresa científica trabalhada de forma coletiva, né? Naquela época era um empreendimento basicamente individual, né? Extremamente, vamos dizer assim, era a época romântica, né, dos heroísmos da ciência. Então, o Descartes ele vai fazer uma defesa do método dele, né, que pretende modestamente, né, fazer o conhecimento progredir em todos os sentidos, né? E ele vai também lembrar a todos aqueles, né, que ele é muito cuidadoso na sua pesquisa, ele prefere avançar a pesquisa pouco a pouco, não cometer precipitações, né?
aplicar o método com muita calma. Ele tem consciência de que muitas coisas, muitos conhecimentos que ele até gostaria de adquirir com a aplicação do próprio método, ele não vai conseguir esses conhecimentos porque levaria mais de uma vida, né? Ele tem esperança de viver o mais longamente possível. Ele viveu durante muito pouco tempo, acho que foram 52, 53, 54 anos que ele viveu. Ele morreu muito cedo, né? Mas mesmo se ele vivesse até os 80, 90 anos, ele tem plena consciência de que uma parte desses conhecimentos seriam alcançados por ele, né? E é engraçado, né? Porque ele quer evitar a polêmica, ele quer evitar ser condenado, então ele projeta que talvez faça mais sentido várias obras dele serem publicadas após a sua morte, né? E quem sabe isso sirva para as próximas gerações, inspirar as próximas gerações. Mas mesmo evitando a polêmica, ele não deixa de espetar e dar agulhadas na filosofia especulativa, né? Desculpa, na filosofia escolástica, da doutrina escolástica, que ele qualifica como uma filosofia especulativa. Então, é uma filosofia especulativa na medida em que ela elabora uma série de teorias para contemplar a natureza, uma série de teorias sobre a retórica, sobre a lógica, sobre a arte da argumentação, né? Como o universo funciona, mas é muito contemplativo. E ele percebe, eu não sei se isso já estava no horizonte dele quando ele começou a elaborar os fundamentos da ciência moderna, ou se isso veio depois. Eu só sei que neste ponto do campeonato, o senhor René Descartes, ele faz a seguinte observação: a ciência moderna não só ela é mais segura, ela possui um método mais seguro para descobrir o conhecimento verdadeiro, para distinguir o verdadeiro do falso, como também ela é mais útil do que a filosofia especulativa. Por quê? Né? Porque conhecendo a força, as ações do fogo, da água, do ar, dos astros, do céu e de todos os outros corpos que nos cercam, né? Eu comecei a citar, eu estou citando um pouquinho Descartes aqui. O que ele está querendo dizer é o seguinte: ele vai conhecendo a força dos vários elementos naturais. Ele pode empregar essa força para ser útil ao homem, né? Ele diz literalmente que uma das utilidades, que dessa utilidade do homem vai resultar o domínio do homem. O homem vai se tornar o senhor da natureza. Então ele vai conhecer a dinâmica do movimento da queda das águas, por exemplo, a dinâmica do funcionamento do ar parado em movimento, do fogo, a dinâmica dos céus, das estrelas, etc. Ele vai, ao fazer a relação de causa e efeito entre os vários fenômenos da natureza, o homem vai conseguir também se tornar senhor da natureza e fazer com que a natureza lhe seja útil. Ora, o primeiro conhecimento que independe no primeiro momento da intervenção imediata do homem em relação à natureza é o conhecimento da medicina, né? Por quê? Porque toda aquela descrição que a gente fez lá, né, no capítulo 5, na parte 5 lá do discurso do método, né, diz respeito à arte da medicina, às ciências médicas, né? Ora, as ciências médicas, elas são extremamente úteis. Por quê? Porque elas vão prolongar a vida do homem. Não só elas vão prolongar a vida do homem, elas vão fazer com que, durante o seu período de vida, o homem viva de forma mais sadia, a sua saúde seja melhor, né? E, curiosamente, o Descartes vai falar assim, e com a saúde melhor, ou seja, com o corpo, com a máquina do corpo funcionando de forma melhor, né? Não sei como, mas, por tabela, ele também vai poder pensar melhor, né? Ele não dá detalhes dessa relação, né, passando via
glândula pineal, mas o homem vai poder pensar melhor porque a saúde também vai ficar melhor. Né? Então, é a partir desse texto, né, que o Descartes vai ser objeto, né, de toda a fama, né, que ele carrega até hoje, né, justa ou injustamente. Né? O homem explora a natureza, o homem devasta a natureza. Né? Obviamente não era isso que o Descartes pensou ao dizer isso, o homem ser da natureza. Né? Mas ele já previa que o domínio científico do homem, ele não estava nem falando em tecnologia, mas o conhecimento que o homem tem, que o homem vai adquirir sobre as forças que regem a natureza, sobre o movimento da água, a força do fogo, etc. Como se geram as plantas, como as plantas se desenvolvem. Né? Todo esse tipo de conhecimento vai gerar uma utilidade em benefício do homem, coisa que a doutrina escolástica, ela não fornecia. Ela era um conhecimento puramente contemplativo, vamos dizer assim, né? Exagerando um pouquinho. Continuando mais um pouco sobre o capítulo 6, né? A parte 6. Eu falei agora há pouco a parte 5, mas é a parte 6 que nós estamos. Né? Nós estamos na última parte. Ele vai retomar ainda, uma vez mais, a questão do método, né? Mas agora pela ótica da ordem das razões. Então, não sei se vocês se lembram o que é a ordem das razões. Tem a ordem das coisas e a ordem das razões. A ordem das razões é a ordem dos nossos pensamentos. Né? Ora, o método incide sobre o quê? Sobre o sujeito do conhecimento. Eu não falei disso até agora, mas também acho que não vem o caso. Né? Detalhar, o homem é aquele que conhece as coisas. O mundo material, por exemplo, ele conhece por meio do pensamento. Né? Então, se o Descartes ele propõe uma reforma do pensamento, se o Descartes propõe que a razão ela seja frutífera, que a razão não fique vagando a esmo por vários caminhos ao acaso, até descobrir algo ao acaso, né? Mas isso se dá por meio de um método. Esse método vai tornar o percurso muito menor. Então, o percurso que eu percorreria de forma sinuosa, eu vou percorrer quase como se fosse uma linha reta, do seu início ao fim. O percurso do conhecimento, graças ao método. Esse método, então, ele diz respeito à substância pensante, à substância do pensamento. Então, a ordem das razões é fundamental para que isso ocorra. Ora, o método pressupõe uma organização, uma ordem também, que vai do mais simples ao mais complexo. Mas não é da substância mais simples à substância mais complexa. Não é de um objeto material aparentemente mais simples até um objeto mais complexo. É a ordem das razões. Pensamento mais simples até o mais complexo. É por isso que o Descartes ele toma as matemáticas, em especial a geometria, como modelo para o método, porque ela utiliza a ordem das razões. Ela nunca, para resolver uma equação complexa, ela nunca vai partir do complexo. Ela parte do elemento mais simples, fazendo mediações, fazendo inferências até chegar a um pensamento mais complexo que vai, por exemplo, fazer uma demonstração geométrica, que vai resultar na resolução de algum problema mecânico. Então, o Descartes ele retoma a ordem das razões. Né? Então, ele vai dizer o seguinte: há algumas etapas. A apreensão por meio da razão dos primeiros princípios e leis gerais, né? Que, através da evidência, através da clareza e distinção. Essas leis gerais, então, elas correspondem à verdade, porque existe a clareza e a distinção. Essas leis gerais, para o Descartes, elas são poucas. Isso é um modelo de explicação científica que depois será adotado como critério para toda boa teoria explicativa, científica, seja ela
não só seja ela uma teoria a respeito das ciências da natureza, como uma teoria humana também, até para explicar relações sociais. O que é uma boa teoria? É aquela que possui poucos princípios e poucas leis que se deduzem desses poucos princípios, e essas leis vão dar conta da multiplicidade de fenômenos, sejam eles naturais, sejam eles sociais. Então, uma boa teoria científica é isso. Para o Descartes, você aprende, por meio da razão, alguns princípios, você deduz desses princípios algumas leis. Tanto os princípios quanto as leis, elas são universais. Tanto o princípio quanto as leis, elas são evidentes, isto é, elas são claras e distintas, como aí eu estou remetendo a vocês lá para a parte 2, para as regras do Descartes. Né? Então, esses fenômenos, a lei explica esses fenômenos. Esses fenômenos são os efeitos naturais. Né? Então, a segunda parte da ordem da razão são os efeitos que resultam das leis e dos princípios. Então, você tem os princípios, a ordem das razões começa pelos princípios. Dos princípios nós deduzimos as leis, essas leis geram os efeitos, produzem os efeitos que são naturais. Mas aí vem a experiência. Qual é o papel da experiência? Muitas vezes o papel da experiência é refazer o caminho inverso. Né? Algumas vezes eu vou ter que refazer o caminho inverso. Né? Eu estou pensando, especulando um pouco, eu estou pensando na medicina. A medicina, você tem muitas vezes um caso particular, né? Você tem um caso particular, você tem uma doença que está instalada num corpo particular. Tudo bem, esse corpo é regido por mecanismos universais, que obedecem, por sua vez, a princípios mais universais ainda. No entanto, esse é um corpo particular. Assim como quando o relógio se quebra, né? Ele também é regido por leis naturais, por princípios, por leis universais, por princípios, né? No entanto, ele tem alguma característica que torna diferente esse relógio do outro relógio. Então, tem algumas características que tornam o corpo doente do outro corpo doente. Eu vou, pela experiência, através da experiência, fazer uma série de observações, vou descrever esse corpo e vou relacioná-lo a leis mais gerais para tentar encontrar uma cura ou um conserto para esse corpo, falando de forma mecanicista. Né? Um segundo papel é o de decidir entre duas explicações semelhantes. Né? Eu posso produzir, né? Isso talvez seja um pouco difícil, até para o Descartes conceber, mas eu posso, nos ramos das várias ciências, produzir duas teorias, vamos dizer assim, explicações que estão muito próximas, que são muito verossimilhantes, né? Então, uma teoria, ela teria esse papel de decidir. Uma experiência poderia ser uma experiência decisiva e dizer e apontar para qual teoria é verdadeira, qual teoria é falsa, ou uma mesma experiência, em última análise, pode desmentir uma teoria, se ela não bate com essa teoria. Aí está a ordem das razões, baseada na aplicação, né, de todas as etapas do conhecimento científico. Né? Eu destacaria aqui, nessa ordem das razões, né, não só essa hierarquia em relação ao conhecimento, mas em relação ao papel da experiência, já que o Descartes é um racionalista que muitas vezes, cuja teoria científica, muitas vezes o modelo da teoria científica se aproxima do modelo hipotético dedutivo. Eu lanço uma hipótese, faço uma dedução dessa hipótese e aplico essa hipótese, que seria a teoria, aos fenômenos particulares. No entanto, mesmo para quem é racionalista, ele não pode deixar de reconhecer a importância da experiência e do papel, muitas vezes decisivo, da experiência no conhecimento científico. Obviamente que nós devemos entender a experiência aqui de uma forma muito particular, porque aqui a experiência, do meu ponto de vista, ela já está delimitada pela própria teoria.
Mas mesmo numa experiência tão delimitada pela própria teoria, o que significa isso? Significa que a própria teoria vai, por algum tipo de critério, identificar o que é experiência válida do que não é uma experiência válida. Mas mesmo uma experiência delimitada dentro de uma própria teoria, ela pode desmentir essa teoria. Bom, a última observação que eu vou fazer aqui é sobre, exatamente, eu já disse isso, só vou reforçar, é sobre o individualismo e a comunidade científica. Ora, o Descartes, o tempo todo, ele escreve o discurso do método na primeira pessoa, mas mais do que isso, ele se refere como o reformador do pensamento e do conhecimento, que em princípio serviria para ele mesmo, né? Mas, obviamente, alguém que se dá o trabalho de elaborar uma nova teoria da física, que por uma série de motivos não foi a teoria adotada, ou não é exatamente a teoria verdadeira, mas se não fosse o Descartes, por exemplo, e também o Galileu, não existiria o Newton. Estou dizendo aqui uma coisa meio exagerada, mas o Descartes ele abre o caminho, na medida em que ele abre o caminho para a física. Ele traz os pressupostos da física moderna, né? O universo é composto unicamente de matéria, e a matéria é tratada como extensão e movimento. Ora, toda a física moderna segue essa tradição inaugurada pelo Descartes. Essa tradição não, esse conceito, essa característica do universo inaugurado pelo Descartes. E por que o universo é composto de extensão e movimento? Porque extensão e movimento são atributos que podem ser medidos e calculados, ou seja, o que importa para explicar o universo é a aplicação da matemática sobre os fenômenos naturais. Então, o Descartes ele abre todo esse caminho para a ciência moderna, né? Mas o que é um pouco estranho é o seguinte, é que a todo momento ele fala: eu estou reformulando os meus pensamentos, eu estou cultivando a minha razão, eu estou jogando fora todo o conhecimento que eu recebi e lançando bases metodológicas, ontológicas, metafísicas, etc., para esse novo conhecimento, né? Só que esse novo conhecimento, eu acho que ele tem plena consciência que não serve só para ele. Serve para fazer a reforma do ensino, serve para fazer a reforma da ciência. No entanto, nessa época, os historiadores chamam de uma época individualista no conhecimento. Você tem figuras esparsas aqui e ali, né? Você tem grandes cientistas. Aliás, você tem até um número considerável de grandes cientistas para a época, né? Só que esses cientistas eles não estavam reunidos em comunidade. É claro, esses cientistas eles eram incomunicáveis? Não. Eu não conheço a correspondência. Não sei se existiu de alguma forma a correspondência entre o Descartes e o Galileu. Eu creio que não. Mas entre o Descartes e os principais cientistas e alguns outros cientistas da época, Beckmann, que era um matemático e um físico que estava tentando elaborar também a lei da queda dos corpos, era um cientista que trabalhou junto com o Descartes, eles tiveram uma colaboração estreita. O Galileu ele trocou várias correspondências com o Kepler, né? Evidentemente que o Kepler falava alemão e o Galileu italiano, mas qual era a língua universal da época, né? Qual era o inglês da época? Era o latim. Então as cartas entre o Galileu e o Kepler sobre a trajetória dos planetas, sobre a trajetória circular ou elíptica dos planetas, elas estavam escritas em latim, né? E obviamente na língua universal que vai ler o livro da natureza, que é a matemática, né? Mas então era esse individualismo que prevalecia nessa época. Existiam os debates públicos, mas o Descartes ele era muito
esquiva em relação a esses debates públicos. Na minha concepção, ele não era um debatedor, quanto foi o Galileu, porque ele queria ficar em paz e sossegado, meditando, de preferência num quarto aconchegante, né? Fazendo a sua eterna quarentena, meditando. Se ele pudesse, ele sairia pouco de um ambiente aconchegante que equivaleria hoje em dia, eu estou falando de uma forma irônica, né? A nossa quarentena, né? Ele sairia apenas para, ou ele trocaria correspondências, que seria melhor, né? Hoje em dia seria a internet, né? E ele, assim, ele continuaria sossegado, elaborando a sua obra, fazendo as suas descobertas e publicando postumamente toda a sua ciência, extremamente rica, e é o cara que, no meu ponto de vista, é o grande filósofo da modernidade, a partir do qual todos os outros filósofos tiveram que pensar contra ou a favor. É o grande filósofo não só da modernidade, como da própria contemporaneidade, porque todos os filósofos modernos, por mais que rejeitem o pensamento do Descartes, eles têm que passar pelo Descartes para afirmar por que eles rejeitam o pensamento do Descartes. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.